Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de número 50. Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar dessa classe de substâncias que elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Sim, galera, eu estou falando dos óxidos. Para vocês terem uma ideia de como que esses caras estão presentes no nosso dia a dia, eu trouxe aqui uma foto de um famoso carro com a ferrugem, né? Que nada mais é do que um tipo de óxido, beleza? Bom, então, com base nisso, né? O que nós temos como objetivo dessa aula de hoje? Nessa aula de hoje, né? Como que ela é a aula introdutória dessa parte de óxidos, eu queria trabalhar com vocês como identificar um óxido, beleza? Então não é a princípio para nós pensarmos em como eles vão se formar, não é a princípio para as reações deles, é só para nós identificarmos, né, professor? Mas essa aula é muito fácil. Beleza, é muito fácil. Passo para a próxima aula então. Né? Mas enquanto isso, se você tem dificuldade de entender o que é um óxido, cara, tu tá na aula certa. Essa aula foi feita com muito carinho para você. E é claro que se você chegar ao final dessa aula e tiver aprendido algo novo, eu vou pedir para você deixar um joinha aqui nesse vídeo. Dá um like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Beleza? E se você não é inscrito aqui no Help Química, ou é inscrito, mas não clicou nesse sininho aqui embaixo do botão de se inscrever para ativar todas as notificações quando o Help Química postar, galera, eu vou tocar notinha de abertura e é o tempo para você fazer isso. Porque você é um cara inteligente, você é uma moça inteligente, eu tenho certeza que vocês não querem ficar por fora de nenhuma novidade, não é verdade? Então, tempo de tocar a nossa nota de abertura enquanto vocês se inscrevem aqui no Help Química. Isso aí, pessoal. Então, já que vocês agora se inscreveu, vamos então começar com a aula aqui de hoje. Pessoal, por definição, o que são óxidos? Óxidos são substâncias binárias que contêm o oxigênio, e este, por sua vez, é o mais eletronegativo. Vamos tentar entender um pouco dessas definições aqui. A começar, vamos começar a entender, ou melhor dizendo, a definirmos o significado de binárias. Primeiro, nós vamos chamar de substâncias binárias aquelas substâncias que contêm dois elementos. Então, elas vão conter dois elementos em sua composição. Esse é o primeiro pulo do gato para nós definirmos aqui o que veio a ser a eletronegatividade. O segundo pulo do gato, olha o que ele fala, né? O oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então não basta somente ter duas substâncias. O oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então vamos lembrar da nossa fileirinha da eletronegatividade. Lembra uma da frase? Fui ontem num clube. E aí o que aconteceu nesse clube? Briguei e infelizmente saí carregado para o hospital. Então, galera, essa daqui é a tabela decrescente da ordem da eletronegatividade, onde nós temos aqui que o flúor, vamos pôr aqui a corzinha de bor fugido, o flúor é o mais eletronegativo e dentre a nossa série o hidrogênio é o menos eletronegativo. Beleza? Então, pessoal, o nosso oxigênio aqui, ó, ele tem que ser o mais eletronegativo, ou seja, só não será óxido substâncias binárias, ou seja, que tem dois elementos, e uma dessas for o flúor, beleza? E aí, pessoal,
um pulo do gato que é importante nós colocarmos aqui, nesses binários, que tem que ser o quê? Dois elementos diferentes. Então, esse daqui é um ponto importante. Não basta apenas ser dois elementos. Esses dois elementos, eles precisam ser diferentes um dos outros, beleza? Então, galera, nós temos essa equação aqui como a fórmula geral dos óxidos, beleza? Então, esse mocinho aqui corresponde à fórmula geral dos óxidos, onde que, reforçando, o E é de elemento, esse X vem a quantidade desse elemento que vai estar o quê? Acompanhando o O, que é o oxigênio, e o Y, que é a quantidade de oxigênio que nós temos nesse cara aqui. Beleza? E aí, pessoal, o que são essas cargas envolvidas aqui? Essas cargas, elas podem ser a dissociação. Deixa eu só melhorar isso aqui, porque minha canetinha tá com uma mania de puxar coisa que eu não estou escrevendo. Então aqui, ó. Ele pode ser a dissociação ou ele pode ser também a ionização. Beleza? Então, pessoal, como que eu vou saber que se essas carguinhas aqui da frente elas são dissociação ou ionização? Dissociação vai acontecer quando nós tivermos compostos iônicos. Beleza? Então, se nesse cara aqui, né, se esse elemento aqui eu tiver um metal junto com o oxigênio, nós vamos ter substâncias iônicas, então nós vamos ter uma dissociação. Nós vamos dissociar, separar essas cargas. Entretanto, se nesse cara nós tivermos um ametal, ou seja, uma substância molecular, aí nós vamos ter a ionização, porque haverá a formação desses íons que antes não tinha no nosso óxido. Beleza? Então é assim que nós sabemos o que essas cargas aqui, se elas vão ser dissociação ou ionização. Embora aqui para os nossos óxidos, o que é de fato importante, o que é importante você sair dessa aula hoje sabendo, é isso daqui, ó. Essa formulazinha geral para definição dos nossos óxidos. Beleza? Bom, trouxe aqui alguns exemplos, né? Como o CO, por exemplo. O E seria o C, como aqui embaixo não tem número nenhum, indica que tem apenas um átomo de carbono em sua estrutura. Aqui no O, como também não há nenhum outro elemento, quer dizer que o Y seria igual a 1. Aqui, ó, eu já trouxe agora outro óxido, onde que eu tenho 2 nitrogênios e apenas um oxigênio. Aqui eu tenho uma quantidade maior de oxigênio e pouca quantidade aqui de oxigênio. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, tá aqui o meu oxigênio. Aqui agora, ó, nota que eu tenho tanto uma quantidade maior do elemento, tanto uma quantidade maior do oxigênio. E assim são vários exemplos que eu trago aqui para vocês, mostrando então o que são os óxidos. Beleza, galera? Moçada, como eu disse para vocês, para ser um óxido eu preciso ter dois elementos diferentes. Então, por exemplo, se eu tivesse assim, eu tivesse o O2. Notem que eu tenho dois elementos iguais, beleza? Então, o O2 ele não se encaixaria como sendo um óxido, beleza? Esse é um ponto muito importante que vocês precisam sair dessa aula hoje aqui mirando nesse carinha. Bom, algumas exceções, galera, que nós podemos encontrar por aí é o peróxido de hidrogênio. Por quê? Notem que eu tenho dois elementos, mas não é um óxido. Ele é um peróxido. Beleza?
Então, esse cara não é um óxido e um peróxido. Por quê? É uma exceção. Tem uma explicação relacionada ao NOx disso aqui, tá? Só para quem manja um pouquinho mais, né? Os nossos óxidos, né? Os óxidos, ele tem que ter NOx 2 mais, ou 2 menos, perdão, ou menos 2. Já no caso aqui dos peróxidos, os peróxidos, eles têm NOx igual a menos 1. Ai, professor, mas você ainda não explicou para nós o que é NOx. Não preocupa, galera. É como eu disse, é só para quem manja um pouquinho mais nesse momento. Depois, lá na frente, nós vamos falar um pouquinho dos NOx, tá? Quando nós estivermos na playlist de segundo ano. Aqui na frente, ó, o N2O2, ele também se encaixa dentro dessa categoria de ser um peróxido e não um óxido, beleza? Ah, professor, e a água? A água tem 2 elementos e tem o oxigênio. Mas aí, pessoal, o que, que nós vamos lembrar da água? A água, H2O, se fosse para ser classificada como um óxido, lembra que a água também é HOH, tá? Então a água é HOH. Por quê? Porque a água ela consegue liberar íons H+ e íons OH-. Então, lembra que eu falei com vocês em umas aulas para trás aqui, ainda nesse capítulo 5 aqui do Help Química, que eu falei o seguinte, gente, água é a exceção da exceção. A água simplesmente é água. A água não é óxido, a água não é ácido, a água não é base. E eu vou falar para vocês que eu já vi uns lugares por aí, né? Não me cabe citar nomes de quais são esses lugares, mas é um cursinho especializado em medicina, tá? Muito conhecido, não apenas aqui somente em Belo Horizonte, mas também em outros lugares, como até São Paulo, né? Que eu acho que é aonde tem esse cursinho, também no Rio de Janeiro, né? E, e esse cara, né? Esses caras, eles já cobraram falando que a água era um óxido. E é extremamente errado, né, galera? Era uma prova de seleção para bolsa, um cursinho com a mensalidade 3.000 e tanto. Ele vai lá e coloca que água é um óxido. Isso caberia recurso até mesmo dos candidatos. Mas como eu disse, né, não cabe a mim ficar julgando aqui a didática deles, beleza, galera? O que cabe a mim aqui é mostrar para vocês o que, que são os óxidos, que são essas 3 exceções, beleza? Então essas exceções, tanto da minha esquerda, tanto da minha direita, encaixam na classe de peróxidos. Aqui no meio encaixa porque a água é exceção sobre todas as exceções. Beleza, pessoal? Moçada, então essa foi a nossa aula introdutória de óxidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado hoje para aprender algo novo, algo que vocês antes não sabiam, moçada. E aí, para motivar, né, a continuação desse trabalho bem legal aqui no Help Química, eu vou convidar vocês a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, beleza, pessoal? Já deixe seu joinha caso você não tenha deixado ainda. E ainda não me despede de mim não, galera. Vai aparecer aqui em cima 2 vídeos muito maneiros para vocês continuarem assistindo aqui no Help Química, para vocês continuarem ampliando o conhecimento de vocês, tá bom? Então eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Deixa um comentário bem legal nesse vídeo, eu espero que tenha gostado e dado para aprender alguma coisa de nova. Ó, beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau.